Existe um tipo de solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas da ausência de pertencimento. Ela aparece quando alguém muda de cidade ou de país e percebe que, apesar de estar cercado de rostos, vozes e movimento, algo dentro não acompanha o ritmo do novo lugar. A psicologia do deslocamento começa exatamente aí, quando o corpo chega antes da mente e o cotidiano exige adaptação, enquanto o mundo interno ainda está preso ao que ficou para trás. Mudar de lugar raramente é apenas uma decisão prática. Mesmo quando a mudança acontece por escolha, existe um impacto emocional profundo. A pessoa deixa para trás não só um endereço, mas uma versão de si mesma que foi construída naquele ambiente. As referências que organizavam a identidade desaparecem de forma abrupta. O caminho conhecido até o trabalho, o jeito específico de cumprimentar, as pequenas interações que davam sensação de familiaridade, tudo isso some de uma vez. O cérebro humano precisa de previsibilidade para se sentir seguro. E, quando essa previsibilidade é quebrada em várias camadas ao mesmo tempo, surge um estado constante de alerta silencioso. Esse alerta não costuma ser percebido conscientemente. Ele se manifesta como cansaço mental, irritabilidade leve, sensação de estranhamento contínuo. A pessoa passa a observar mais do que agir. Ela analisa o ambiente, tenta entender regras implícitas, percebe diferenças sutis no comportamento das pessoas ao redor. Mesmo quando o idioma é o mesmo, os códigos sociais mudam, o humor muda, o ritmo das conversas muda. Aquilo que antes era espontâneo passa a exigir esforço. Com o tempo, esse esforço constante cria uma sensação de inadequação. A pessoa começa a sentir que precisa se adaptar o tempo todo, enquanto os outros apenas existem. Surge a impressão de que há algo errado consigo, como se fosse mais difícil se encaixar, como se estivesse sempre um passo atrás, tentando alcançar um lugar emocional que parece inacessível. Esse sentimento de estar fora de lugar se instala devagar, quase sem ser notado. Outro elemento importante do deslocamento psicológico é o luto invisível. Pouco se fala sobre isso, mas toda mudança envolve perda. Mesmo quando a decisão foi necessária ou desejada, existe um luto pelo que ficou, pelas pessoas que não fazem mais parte do cotidiano, pela versão da vida que não continuará. Esse luto raramente é reconhecido socialmente. As pessoas ao redor esperam entusiasmo, gratidão, adaptação rápida. Poucos validam a tristeza silenciosa que acompanha a transição. Quando esse luto não é elaborado, ele se transforma em nostalgia constante. A mente passa a comparar o presente com o passado, como as coisas eram mais simples antes, como as relações pareciam mais verdadeiras, como o pertencimento era natural. Essas comparações nem sempre são justas, mas são emocionalmente poderosas. Elas reforçam a sensação de que o lugar atual é provisório, incompleto, insuficiente. Com o passar do tempo, a pessoa deslocada começa a perceber uma fragmentação interna. Em um lugar, ela é quem foi. No outro, ela tenta ser quem precisa ser para sobreviver. Essa divisão gera confusão identitária. Quem sou eu agora? Onde está a minha versão real? Em muitos casos, a pessoa sente que precisa se explicar o tempo todo. Explicar sua origem, seu jeito, seus valores. Aquilo que antes era óbvio, agora precisa ser traduzido. Esse processo de tradução constante cansa. Cansa emocionalmente e mentalmente. A pessoa começa a se sentir incompreendida, mesmo quando é ouvida. Existe uma diferença sutil entre ser escutado e ser entendido. No deslocamento, essa diferença se torna evidente. A pessoa fala, mas sente que algo se perde no caminho, como se partes importantes da experiência não fossem totalmente acessíveis aos outros. Esse sentimento afeta a forma como a pessoa se expressa. Ela passa a medir palavras, a pensar duas vezes antes de se mostrar, a evitar certos assuntos, não por medo direto, mas por cansaço. Cansaço de explicar, cansaço de não ser totalmente compreendida. Aos poucos, isso pode gerar retraimento emocional. Outro ponto central da psicologia do deslocamento é a sensação de invisibilidade. No lugar de origem, existia uma história, existia um contexto. As pessoas conheciam o passado, as conquistas, as dificuldades. No novo lugar, ninguém sabe quem a pessoa foi. Ela precisa construir tudo do zero. Para algumas pessoas, isso é libertador. Para outras, é profundamente solitário. A sensação de ser apenas mais um, sem raízes visíveis, pode gerar um vazio difícil de nomear. Esse vazio costuma ser acompanhado por uma pergunta silenciosa
que raramente é verbalizada. Onde é o meu lugar agora? Essa pergunta não se refere apenas à geografia. Ela envolve identidade, pertencimento e continuidade. A pessoa sente que vive em um intervalo. Não pertence completamente ao lugar novo, mas também já não pertence da mesma forma ao lugar antigo. Esse estado intermediário pode durar anos. A psicologia do deslocamento também envolve culpa. Culpa por não se sentir plenamente grato pela oportunidade. Culpa por sentir saudade. Culpa por questionar a própria escolha. A pessoa se cobra adaptação rápida, cobra felicidade, cobra entusiasmo. Quando isso não acontece, surge a sensação de falha pessoal, como se estivesse desperdiçando algo valioso. Essa autocobrança intensifica o isolamento interno. A pessoa evita falar sobre o desconforto para não parecer fraca, ingrata ou negativa. Ela aprende a funcionar por fora enquanto carrega confusão por dentro. Trabalha, estuda, cumpre tarefas, mas sente que algo está desalinhado. Com o tempo, o deslocamento deixa de ser apenas uma fase e começa a se infiltrar na identidade. A pessoa passa a se definir como alguém que não se sente de lugar nenhum, alguém que observa mais do que participa, alguém que se adapta, mas não se enraiza. Esse padrão pode se tornar automático se não for reconhecido. Entender a psicologia do deslocamento não resolve tudo imediatamente, mas traz clareza. E clareza reduz sofrimento. Quando a pessoa percebe que esse sentimento não é fraqueza, mas uma resposta humana a mudanças profundas, algo começa a se reorganizar internamente. O deslocamento deixa de ser um defeito pessoal e passa a ser um processo psicológico compreensível. Com o passar do tempo, o deslocamento começa a afetar de forma mais direta a maneira como a pessoa se relaciona com os outros. No início, existe curiosidade, esforço e até entusiasmo em conhecer gente nova. Mas, à medida que as diferenças se acumulam, surge uma sensação de cautela emocional. A pessoa passa a se perguntar, mesmo que inconscientemente, se vale a pena investir tanto em vínculos que talvez não durem. Essa dúvida cria uma postura defensiva silenciosa. Quem vive em outra cidade ou país aprende rapidamente que relações exigem energia. Energia para explicar contextos, para traduzir experiências, para justificar reações. Aos poucos, a pessoa começa a economizar essa energia. Ela conversa, interage, mas evita aprofundar. Mantém as relações em um nível funcional e seguro. Não porque não queira proximidade, mas porque já se sente emocionalmente cansada demais para sustentar vínculos profundos em um terreno instável. Esse comportamento costuma ser interpretado de forma errada pelos outros. Alguns veem frieza, outros veem desinteresse. Poucos percebem que por trás disso existe uma tentativa de autoproteção. A pessoa deslocada já está lidando com muitas camadas de adaptação ao mesmo tempo. Criar laços profundos exige exposição emocional, e exposição exige sentir. Nem sempre existe espaço interno para isso. Outro impacto importante aparece na forma como a pessoa se expressa emocionalmente. Em ambientes novos, ela começa a observar mais do que falar. Aprende a medir reações, a entender o que é bem recebido e o que causa estranhamento. Esse monitoramento constante cria uma sensação de artificialidade. A pessoa sente que não está sendo totalmente ela mesma, mas também não sabe exatamente quem é naquele contexto. Essa adaptação contínua pode gerar ansiedade social, não aquela ansiedade evidente, mas uma tensão constante antes de interações. A mente antecipa possíveis erros, possíveis mal-entendidos, possíveis julgamentos. O simples ato de se expressar passa a exigir planejamento. Isso consome energia mental e contribui para o cansaço emocional típico de quem vive deslocado. Existe também um fenômeno comum nesse processo, que é a idealização do lugar de origem. Com o tempo, a memória suaviza dificuldades passadas e destaca apenas os aspectos positivos. As relações parecem ter sido mais profundas. As pessoas parecem ter sido mais verdadeiras. O pertencimento parece ter sido completo. Essa idealização não reflete necessariamente a realidade, mas serve como refúgio emocional, um lugar interno onde a pessoa se sente compreendida, mesmo que apenas na lembrança. Ao mesmo tempo, surge uma ambivalência dolorosa. A pessoa sente saudade, mas também sente que não pode simplesmente voltar. A vida seguiu. Ela mudou. O lugar de origem também mudou. Essa percepção gera um sentimento de não pertencimento duplo. Não se pertence completamente ao novo lugar,
mas também já não se pertence integralmente ao antigo. É como viver entre dois mundos, sem se sentir inteiro em nenhum deles. Esse estado intermediário impacta a identidade de forma profunda. A pessoa começa a se perguntar quem ela é fora dos contextos que a definiram. Sem as referências antigas, sem o reconhecimento automático dos outros, quem sobra? Essa pergunta pode ser assustadora, mas também revela uma oportunidade de reconstrução. Ainda assim, antes de qualquer crescimento, existe confusão. Muitas pessoas lidam com essa confusão desenvolvendo hiperindependência. Elas aprendem a fazer tudo sozinhas, resolver problemas sozinhas, tomar decisões sozinhas, não pedir ajuda, não criar dependência emocional. Essa postura é frequentemente elogiada socialmente, mas internamente ela pode esconder solidão. A independência extrema surge como uma resposta ao medo de depender de alguém em um ambiente onde tudo parece instável. Com o tempo, essa hiperindependência pode se transformar em isolamento emocional. A pessoa não percebe quando deixa de compartilhar sentimentos, dificuldades e dúvidas. Ela se acostuma a guardar tudo para si. Isso cria uma aparência de força, mas também um distanciamento interno. A mente passa a funcionar no modo sobrevivência, focada em adaptação e desempenho, enquanto as necessidades emocionais ficam em segundo plano. Outro aspecto pouco falado do deslocamento é o impacto no senso de valor pessoal. Em muitos casos, a pessoa sente que precisa provar seu valor novamente. No lugar de origem, existia reputação, histórico, reconhecimento. No novo lugar, tudo começa do zero. Essa sensação de precisar se validar constantemente pode gerar insegurança e autocobrança excessiva. Essa autocobrança se manifesta como a necessidade de estar sempre funcionando, sempre produtivo, sempre mostrando que a decisão de mudar valeu a pena. A pessoa sente que não pode falhar, não pode demonstrar fragilidade, não pode admitir arrependimento. Isso cria um peso emocional constante, um esforço contínuo para sustentar uma narrativa de sucesso, mesmo quando internamente existe dúvida. Em muitos casos, o deslocamento também altera a relação com o tempo. A vida parece estar sempre em preparação para algo. Quando eu me adaptar, quando eu fizer amigos, quando eu me sentir em casa. Esse futuro indefinido mantém a pessoa em suspensão. Ela vive o presente como um meio, não como um fim. Isso dificulta a sensação de enraizamento. No fundo, o que mais dói no deslocamento não é a mudança em si, mas a sensação de não ser plenamente visto, de não ter a própria história reconhecida, de sentir que partes importantes de quem se é ficam invisíveis no novo contexto. Essa invisibilidade não é intencional por parte dos outros, mas ainda assim machuca. Se você se reconhece nesse processo, é importante saber que ele não é sinal de fracasso. Ele é uma resposta humana a mudanças profundas. Falar sobre isso, refletir e compreender esses padrões já é um passo importante. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a colocar em palavras o que você sente, continuar acompanhando pode ser uma forma de organizar aquilo que costuma ficar confuso por dentro. Com o passar dos anos, o sentimento de deslocamento deixa de ser apenas uma fase e começa a se misturar com a identidade. A pessoa já não diz apenas que mora em outro lugar, mas sente que se tornou alguém que vive entre lugares. Alguém que aprendeu a se adaptar, a observar, a se ajustar, mas que nem sempre se sente plenamente enraizado. Essa condição cria uma identidade híbrida, ao mesmo tempo rica e cansativa. Viver deslocado ensina a perceber nuances que passam despercebidas para quem nunca saiu do lugar de origem. A pessoa passa a notar diferenças sutis de comportamento, valores e prioridades. Aprende a transitar entre culturas, ritmos e formas de pensar. Essa habilidade amplia a visão de mundo, mas também pode gerar uma sensação constante de não pertencimento absoluto, como se sempre houvesse uma parte de si que não encaixa completamente em nenhum contexto. Esse não pertencimento contínuo pode gerar um cansaço existencial. A pessoa sente que está sempre se ajustando, sempre se moldando, sempre negociando partes de si para caber. Mesmo quando ninguém exige isso explicitamente, a adaptação se torna automática. A mente se antecipa, ajusta o tom, escolhe palavras com cuidado, filtra reações. Com o tempo, surge a pergunta silenciosa sobre quem se é quando não é preciso se adaptar a nada.
Um dos maiores desafios nesse estágio é integrar as diferentes versões da própria identidade. A pessoa que saiu, a pessoa que chegou e a pessoa que está se tornando. Quando essa integração não acontece, surge a sensação de fragmentação, como se a vida estivesse dividida em capítulos que não se conversam plenamente. Isso pode gerar confusão interna e sensação de descontinuidade. Muitas pessoas deslocadas sentem dificuldade em responder perguntas simples sobre si mesmas. Onde você é de casa? Onde você se sente em casa? Essas perguntas parecem simples, mas carregam um peso emocional grande. A resposta nunca é direta, e essa indefinição pode gerar desconforto, tanto para quem pergunta quanto para quem responde. A pessoa aprende a dar respostas práticas, mesmo quando internamente a questão é muito mais complexa. Ao mesmo tempo, existe um aprendizado profundo nesse processo. O deslocamento força a pessoa a construir pertencimento de forma consciente. Diferente de quem nasce e cresce em um lugar, quem se desloca precisa criar raízes deliberadamente. Isso exige exposição emocional, paciência e tolerância ao desconforto. Exige aceitar que pertencimento não surge de uma vez, mas se constrói aos poucos. Um ponto importante de virada acontece quando a pessoa percebe que pertencimento não significa se encaixar perfeitamente. Significa poder existir como se é, mesmo em contextos diferentes. Pertencer não é apagar a própria origem, nem se dissolver no novo ambiente. É permitir que a própria história ocupe espaço, mesmo que de forma diferente do esperado. Essa percepção reduz a comparação constante com o passado. O lugar de origem deixa de ser um parâmetro absoluto e passa a ser uma parte da história, não o todo. A pessoa começa a integrar memórias, valores e experiências em vez de colocá-los em oposição. Isso não elimina a saudade, mas transforma a relação com ela. A saudade deixa de ser dor constante e passa a ser um vínculo afetivo com a própria trajetória. Outro aspecto importante é aprender a construir vínculos mais conscientes. Em vez de esperar conexões imediatas, a pessoa passa a valorizar consistência, presença e reciprocidade ao longo do tempo. As relações deixam de ser comparadas com as do passado e passam a ser avaliadas pelo que são no presente. Esse ajuste de expectativa reduz frustrações e cria espaço para vínculos mais autênticos. Com o amadurecimento do processo, muitas pessoas deslocadas desenvolvem uma identidade mais sólida do que imaginavam ser possível. Uma identidade que não depende exclusivamente do lugar. Elas aprendem a carregar o senso de si consigo, independentemente do ambiente. Isso não significa indiferença, mas autonomia emocional. O pertencimento passa a ser algo interno antes de ser externo. Esse movimento interno é fundamental. Quando a pessoa entende que pode se sentir inteira, mesmo em contextos diferentes, o deslocamento perde parte do seu peso. Ele deixa de ser apenas ausência e passa a ser também expansão. A experiência de viver em outro lugar se transforma em repertório emocional, cultural e psicológico. Ainda assim, é importante reconhecer que esse processo não é linear. Existem momentos de regressão, de saudade intensa, de questionamento profundo. Isso não significa fracasso, significa humanidade. O deslocamento não é algo que se resolve de uma vez. Ele é elaborado ao longo do tempo, em ciclos. Muitas pessoas só percebem o quanto cresceram quando olham para trás. Percebem que aprenderam a lidar melhor com a solidão, com a incerteza, com a adaptação. Percebem que desenvolveram resiliência emocional, empatia e flexibilidade mental. Essas qualidades raramente aparecem de forma visível, mas moldam profundamente quem a pessoa se torna. O risco maior é quando o deslocamento se transforma em fechamento. Quando a pessoa usa a adaptação como desculpa para não se envolver, não sentir e não se expor. Nesse ponto, o deslocamento deixa de ser experiência e passa a ser defesa. Questionar esse padrão é um ato de maturidade emocional. Integrar o deslocamento não significa eliminar o sentimento de não pertencimento, mas aprender a conviver com ele sem que ele defina tudo. Significa aceitar que é possível sentir saudade e ainda assim construir algo novo. Que é possível honrar a origem sem ficar preso a ela. Que é possível criar raízes móveis. Se você chegou até aqui, provavelmente esse tema toca algo pessoal. Talvez você viva em outra cidade, em outro país, ou talvez se sinta deslocado mesmo sem ter mudado fisicamente. Entender esses processos ajuda a nomear sentimentos que costumam ficar difusos. E quando algo é nomeado,
Ele perde parte do poder de confundir. Se esse conteúdo fez sentido para você, continuar explorando esse tipo de reflexão pode ser um passo importante para entender melhor a própria história e a forma como você se relaciona com o mundo. Às vezes, pertencer começa exatamente aí, no momento em que você se entende melhor.